Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Cláudio Saldanha e hoje nós vamos falar sobre mais um assunto importante para a área de gestão de pessoas operacional, o conhecido departamento pessoal. Algumas pessoas estão confundindo esses processos e-social, FDRINF e transmissão da DCTF Web. Então, esse vídeo é para esclarecer sobre essas questões de uma forma bem resumida e objetiva, como sempre, e mostrando a vocês o manual da DCTF Web, o ambiente do e-social Web, a FDRINF e o processo de transmissão de uma forma bem resumida e prática, até porque as empresas que entraram agora no processo, na obrigatoriedade da DCTF Web, vão ter que enviar as suas declarações, transmitir as suas declarações até o dia 12, ok? Então vamos lá. Antes disso, quero pedir para você que gosta dos nossos vídeos e está sempre ligado no nosso canal, a se inscrever no nosso canal e ajudar o nosso trabalho. Clica aí em notificações também, lá no sininho, para você receber notificações de novos vídeos. Além disso, não se esqueça, nós temos um grupo de Telegram só para os inscritos do canal do YouTube, onde você tira suas dúvidas, aquela duvidazinha pontual que você precisa tirar para não perder tempo no seu dia a dia, ok? Então vamos lá. Então, pessoal, eu trouxe primeiro aqui para vocês um gráfico aqui demonstrativo dos processos, ok? Então nós temos aqui a empresa, ok? A empresa, fiz esse gráfico rapidinho aqui, um rascunho com uma imagem que eu tenho na minha apostila de e-social do nosso curso, para mostrar para vocês de uma forma bem resumida e objetiva os processos, ok? A sua empresa está aqui e ela vai mandar informações para o ambiente do e-social referente aos seus trabalhadores, à sua mão de obra e comercialização de produção rural, ok? Para gerar principalmente a contribuição previdenciária, seja ela dos empregados, seja ela patronal. Aqui está incluso também o MEI, porque ele vai pagar pelo DAI e tudo mais. O DAI é um processo de forma resumida e objetiva que está transitando pela DCTF Web e está cumprindo as obrigações da DCTF Web. Então, ele está dentro desse contexto. FDRINF é um processo que é gerado pela sua área fiscal, onde ela vai mandar informações das notas fiscais, tanto com relação a retenção de notas fiscais, quanto a emissão das notas fiscais que o trabalhador tem quando ele tem que fazer essas declarações, se teve retenção, se não teve, a comercialização de produção rural e assim por diante. Então, a FDRINF é um processo da área fiscal. É como se fosse um e-social da área fiscal. É a mesma estrutura, tem as tabelas, R20, R40, é assim por diante. Da mesma forma que acontece com a estrutura do e-social. Então, você vai enviar informações da sua folha de pagamento, daqui da sua empresa, para o e-social e para o FDRINF. E aí o e-social, ele vai interagir com dois sistemas. O da Caixa Econômica, que ainda não está pronto, que é o site da GRFGTS, ok? Então, você ainda continua enviando o CFIP no dia 7, apenas para o que se refere ao FGTS, e paga o seu FGTS no dia 7. Se esse dia 7 cair no domingo ou feriado, num sábado, num dia não útil, você antecipa, ok? E aí você tem o outro processo do e-social. Então, esse processo aqui, referente à Caixa, ainda não está funcionando. Então, você ainda está mandando CFIP. Futuramente, você vai ter um site, quando você fizer o fechamento do seu e-social, fechar sua folha no e-social, você vai lá naquele site, vai clicar, vai entrar e vai imprimir a sua guia do FGTS, ou do FGTS regular, que é o recolhimento do mês, ou do FGTS da guia rescisória, que é a multa, ok? A FDRINF, por sua vez, quando você fizer o fechamento do e-social, as suas informações do e-social vão entrar lá no ambiente da DCTF Web, ok? E a FDRINF também vai fazer o fechamento e vai se encontrar com as informações do e-social lá na DCTF Web, no ambiente da DCTF Web, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco novamente, ok? E aí, o que acontece? É importante você entender que a FDRINF
Em alguns casos, quando a empresa tem retenção de 11% da nota, essa informação, para que ela seja consolidada aqui com o fechamento, ou seja, tem 3 deduções que são deduções que são vinculadas automática pela DCTF Web, de forma automática, lá quando você vai pagar o DARF previdenciário. Salário família, salário maternidade e a retenção dos 11% da nota, que é da Lei 9.700 e pouco, ok? Mas para que essa retenção seja já apurada e já incluída lá nos créditos para compensação, você precisa ter enviado a FDRINF antes do E-Social, porque senão, na hora que você fizer o fechamento, ele não vai encontrar informação ainda do FDRINF, então não vai ter aquela dedução automática. Então, envie a sua FDRINF antes, quando você tiver retenção na nota para compensação. Chegando lá na DCTF Web, o que vai acontecer? Lá no DCTF Web, você vai fazer a transmissão da DCTF. Quando você fecha a folha no E-Social, quando você transmite o FDRINF, você ainda não cumpriu a obrigação propriamente dita, porque essas informações elas vão ser base para o fechamento e a transmissão, no caso, a transmissão da DCTF Web. O processo é finalizado quando você transmite a DCTF Web e gera os protocolos, o recibo da DCTF Web. E também gera as guias, quando você tiver que pagar o imposto, o INSS patronal, o INSS do empregado, o INSS dos terceiros e o que mais você tiver que pagar lá no DARF previdenciário. Futuramente, além do DARF previdenciário, você também vai pagar um imposto de renda por lá. Porém, ainda não está funcionando o processo do imposto de renda retido na folha. Então, você continua no processo antigo, imprime seu DARF e vai fazer o pagamento. E lá no ano que vem, você vai mandar a DIRF referente a esse ano, ok? Então, fique atento a esse processo. E-Social e FDRINF vão se encontrar no ambiente da DCTF Web apenas para apuração da contribuição previdenciária. O imposto de renda ainda não está funcionando, você imprime o seu DARF que vem na folha. FGTS continua mandando a CEFIP, ok? E pagamento do dia 7. A declaração da Previdência que você faz via CEFIP, quando você já está obrigado a DCTF Web, ela não vai servir para nada. Por quê? Porque essas informações já estão sendo geradas via E-Social para a DCTF Web, ok? Então, vamos agora olhar aqui o manual da DCTF Web para a gente falar dos prazos, ok? Vamos lá. Estou aqui no manual do manual da DCTF Web, ok? Onde tem todas as informações referente à DCTF Web. Então, vamos lá. Esse manual aqui, ele tem tudo com relação ao DCTF Web, ele está disponível lá no ambiente da Receita Federal, ó. Tá vendo? Então, é um manual atualizado em outubro de 2021. Então, o que me interessa aqui nesse momento é o prazo de apresentação, ó. Prazo de apresentação. A DCTF Web, de regra, tem periodicidade mensal e deve ser transmitida pela internet até às 23 horas e 59 minutos do dia 15 do mês seguinte ao da ocorrência dos fatos geradores. Isso é a questão dos fatos geradores. No que se refere a INSS, é a competência. No que se refere a imposto de renda, quando existir, vai ser os pagamentos ocorridos no período de apuração do mês anterior, ok? É importante você entender que INSS e imposto de renda e FGTS, né, são apurados de forma diferente. INSS e FGTS, a apuração é pela competência e o imposto de renda, o fato gerador, é o período de pagamento, é o que a contabilidade chama de caixa, regime de caixa. E aqui ele traz, ó, caso o dia 15 não seja um dia útil, a apresentação deverá ser antecipada para o dia útil imediatamente anterior, ok? Então, no nosso caso, ó, dia 15 é feriado, dia 15 de novembro, transmite até a sexta-feira, no dia 12, desculpa. Então, segunda-feira é feriado e você transmite até a sexta-feira, dia 12.
Após as 23 horas e 59 minutos do último dia, sendo o dia seguinte um dia não útil no domicílio do declarante, a recepção das declarações é considerada efetuada para todos os fins no primeiro dia útil seguinte, ok? Excetuam-se da regra de periodicidade mensal, e aí você tem que se atentar. No que se refere ao 13º salário, a DCTF do 13º salário, ela tem que ser transmitida até dia 20 de dezembro. E o INSS do 13º, o DARF previdenciário do 13º também vai vencer no dia 20 de dezembro, da mesma forma que acontecia com a CEFIP. Então tá aqui, ó, a exceção DCTF Web 13º é anual. Declaração relativa à gratificação natalina, que é o chamado 13º salário, transmitido uma só vez por ano até o dia 20 de dezembro de cada exercício, a partir de informações prestadas no E-Social. Então, lá no E-Social, ele vai abrir um mês, uma competência chamada 13º, e você vai emitir o 13º lá. E o adiantamento? O adiantamento do 13º não tem incidência de INSS, e ele vai estar na competência onde ele foi pago. Se for em novembro, ele vai estar no movimento S1200 do mês de novembro, como adiantamento de 13º. Lá na competência do 13º, se paga o 13º todo, incide INSS, incide o imposto de renda se tiver, e deduz-se lá embaixo o adiantamento do 13º que foi concedido. Tem que ficar atento com o FGTS, que se ele incidiu no adiantamento, lá na competência 13, ele tem que abater o que ele já depositou, ok? E aqui, ó, DCTF Web de espetáculo desportivo, é diário, declaração relativa ao espetáculo desportivo, de que participe a associação desportiva que mantém clube de futebol profissional, deve ser transmitida pela entidade organizadora até o segundo dia útil após a realização do evento. Caso ocorra mais de um evento no mesmo dia, as informações devem ser agrupadas. Os dados que alimentaram a DCTF de Ares são originados da FD-REINF, ok? Então, ó, tem um resuminho aqui, ó. Geral, até o dia 15 do mês seguinte. 13º, até o dia 20 do mês de dezembro. Espetáculos, até o segundo dia útil, após o evento esportivo. E aí, nós temos uma questão sobre a DCTF, a informação sem movimento. E aqui nós temos, ó, no período de apuração em que não houver fatos geradores a declarar, a DCTF Web deve ser gerada com indicativo sem movimento, a partir do preenchimento e transmissão dos eventos periódicos de fechamento das escriturações digitais. Então, tanto lá no E-Social Web, ok? Quanto lá no E-Social Web, já tanto no E-Social, pode ser web ou transmitido via web service, quanto a DCTF, elas vão sair com informação sem movimento. A FDRINF sem movimento, ela deixou de ser obrigatória. Antigamente, só algumas empresas podiam deixar de apresentar a FDRINF sem movimento quando não tem movimento, mas em agosto tiraram essa obrigação. Então, se não tiver movimento a declarar na FDRINF, não precisa mandar sem movimento. Mas o E-Social você precisa gerar lá no S1200 a informação sem movimento. Se você não usa sistema de folha, a sua empresa não tem empregados, você vai ter que fazer esse movimento lá pelo E-Social Web. Você vai lá, cadastra a sua empresa, vai direto no fechamento e faz o fechamento informando sem movimento. Ele vai verificar que não tem empregados, não tem informação de produção rural e nem de trabalhador sem vínculo e vai aceitar a informação sem movimento. Você fecha, isso vai aparecer na DCTF Web, você transmite ela sem movimento, ok? E aqui tem, ó, mais detalhes sobre DCTF Web sem movimento são descritos na seção 18. Vou clicar nela aqui porque ela vai trazer a informação para quem está constantemente sem movimento. DCTF Web sem movimento. No período de apuração, que não houver fatos geradores a declarar, a DCTF Web deve ser gerada com indicativo sem movimento, a partir do preenchimento e transmissão dos eventos periódicos de fechamento das escriturações digitais.
Após a transmissão do evento ou FDRI sem movimento, o sistema gera automaticamente a DCTF sem movimento, que fica em situação em andamento, que fica na situação andamento na tela inicial, ok? Esse tipo de declaração contém somente informações cadastrais, segue um exemplo. Vou aumentar aqui para vocês verem. Quando vocês fizerem a DCTF sem movimento, ela vai ficar desse jeito. Só arruma a tela aqui. Vai ficar desse jeito. Tá vendo? Transmitir, tá aqui, enviei social, enviei FDRINF original sem movimento. FDRINF não vai ser mais obrigatório se não tiver. E aqui, importante, esse tipo de declaração somente contém informações cadastrais. Aqui, não tem valores apurados. E aqui, importante, se o contribuinte transmite a DCTF sem movimento com informação de apenas uma das escriturações digitais, social, por exemplo, o sistema irá gerar uma declaração retificadora em andamento após o envio da outra escrituração. Nesse caso, a retificação deverá ser transmitida por conter informações de ausência de movimento nas duas. Isso não vai acontecer mais porque deixou de ser obrigatório o FDRINF sem movimento. O sistema da DCTF Web somente gera declaração sem movimento após a transmissão, com sucesso, do evento de fechamento do E-Social ou do FDRINF, indicando ausência de movimento. E aqui é importante, transmitida a DCTF sem movimento, esta terá efeito até que ocorra nova obrigatoriedade de declarar. Ou seja, você vai ficar durante todo aquele exercício com a situação sem movimento, sem ser obrigado. Se isso perdurar, no próximo exercício ele diz, se o contribuinte continuar inativo, deve enviar novamente a DCTF Web sem movimento no período de apuração de janeiro dos anos seguintes, enquanto perdurar a ausência de fatos geradores. Então, você mandou uma sem movimento agora em outubro de 2021, isso vai valer até dezembro. Quando for em janeiro, você vai fechar um E-Social sem movimento e mandar todo mês de janeiro em cada ano, enquanto você estiver sem movimento, ok? Estar sem movimento não quer dizer que a empresa está fechada, ok? A empresa pode estar sem empregados, mas pode estar operando, ok? Então, era isso que eu queria passar para vocês. E aí, vou mostrar aqui para vocês o ambiente do E-Social. Então, vamos lá, ver isso lá dentro da DCTF Web. Entrei primeiro aqui no meu E-Social para mostrar para vocês o fechamento sem movimento. Essa aqui é a minha empresa, está aqui o mês de novembro já aberto, ok? Se eu quisesse fazer uma informação sem movimento, eu viria aqui, encerrar movimento, não tem movimento de nenhum empregado, e ele me pergunta, possui informações relativas à remuneração de trabalhadores? Não, tudo não. Quando eu fechar aqui tudo não, ele vai entender que eu não tenho movimento naquele mês, ok? E ele vai gerar para mim uma informação sem movimento na minha DCTF Web. Vou fazer aqui para vocês, Essa aqui já é de novembro, que eu tenho obrigação de mandar em 20 de dezembro. Vou colocar aqui na minha pastinha de assinatura de Java, porque é tanta assinatura que eu faço devido aos testes. Executar. Assinar. Ok. Fechou. Eu só vim aqui clicar em outro mês e voltar, está fechado. Agora eu vou entrar lá na receita da minha DCTF Web para verificar como é que ficou lá. ECAC. Entrei aqui direto no certificado. Declarações. Assinar DCTF Web. Aqui, mês de novembro. Original sem movimento, estão vendo? Então, ele já veio sem movimento para cá,
Se eu quiser, eu posso fazer minha declaração sem movimento. Sim, vou fechar sem movimento. Pronto. Ó, fez aqui, ele saiu aqui da visualização, porque agora ele está aqui no filtro. E ele fica ele não está nessas opções listadas. Mas eu já fiz meu fechamento sem movimento. Aqui eu botei um filtro aqui para ela aparecer, ó, original sem movimento, tá vendo? Tá aqui minha declaração. Quando você for fazer a do mês, eu tenho uma enviada, tá vendo? Tá aqui, ó, o E-Social tá aqui. Se você tiver FDRINF a enviar, ele vai estar aqui, ó, FD E-Social, vírgula FDRINF, quer dizer que os dois já foram enviados. Vou aqui melhorar a tela. Então, ó, quando você enviar uma declaração, quando você enviar uma declaração do E-Social da FDRINF, ele vai aparecer aqui, ó, os dois enviados, tá vendo? É assim que tem que aparecer. Como eu falei, você tem que enviar primeiro o FDRINF para depois enviar o E-Social. Para quê? Para que quando você envie o fechamento, a transmissão, já apareça aqui nas parcelas, nos valores a deduzir, nos valores a serem compensados, créditos. Ele vai aparecer aqui uma opção. Aqui tem o salário família, salário maternidade, aqui vai aparecer a retenção da nota dos 11%. Mas para isso, o FDRINF com essa informação tem que ser enviado antes, ok? Então fique atentos aí, tá toda a informação que vocês precisam. Era só para dar uma alinhada aí, porque é muita informação, tem muita gente aí trocando as bolas, ok? Então, um abraço a todos, até a próxima e não se esqueça, se inscreva aí no nosso canal e se você precisar de um apoio nos seus processos do dia a dia, a galera está entrando diariamente lá no nosso grupo do Telegram e está todo mundo aproveitando a oportunidade de ter um apoio nos processos diariamente. Não é só E-Social não, é gestão de pessoas operacional como um todo. Lá a gente fala de admissão, rescisão, férias, fala de E-Social, todos os processos da área, a gente ajuda lá da mesma forma que a gente faz no nosso grupo de alunos e ex-alunos, ok? Então, um abraço a todos, até a próxima. O link para entrar no grupo está aqui nos comentários, ok? Está no comentário não, está nos detalhes, ok? Um abraço, até a próxima.